Irmãos, privilégio a gente estar aqui nesse culto a Deus, culto de louvor, adoração, e nós continuaremos adorando, louvando a Deus, em espírito de oração também, porque agora vamos ler a palavra de Deus e vamos pedir a Deus para que possa falar conosco nessa noite, né? Que possa alimentar a nossa alma e a nossa esperança, né? Por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, e pela meditação, como o Fabinho frisou aqui no Salmo, né? Pela meditação também da nossa alma. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jonas. Jonas. No capítulo 1, os versículos de 1 a 3. E hoje nós vamos iniciar uma jornada no livro de Jonas. A gente... nós tivemos o último livro, né, que nós pregamos no Antigo Testamento, foi o livro de Ruth. Caminhamos naquela belíssima história e agora estamos retornando ao Antigo Testamento no livro de Jonas. Livro de Jonas. E hoje a nossa intenção é expor esses 3 primeiros versículos do livro do profeta Jonas e também trazer uma introdução para esse livro, que a gente possa, nas próximas mensagens, estar num terreno mais conhecido. Vamos ler essa palavra, eu vou ler os 3 versículos, você acompanhe atentamente sua Bíblia. Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra. Ela é bendita entre nós. Ela é o grande presente que o Senhor deixou para o teu povo, para que nós possamos caminhar na verdade até que Cristo venha. Então são palavras preciosas, Deus. São palavras verdadeiras. São palavras, Deus, que nos instrui, nos exorta e nos traz esperança. E por isso nós amamos a tua palavra e amamos a tua lei, Senhor. E que a tua palavra ela possa, de fato, fazer uma morada em nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. Que todos nós, Deus, venhamos sempre ser edificados por ela. Nessa noite em especial, eu peço para mim, peço para os meus irmãos que estão aqui, Deus, para que o Senhor fale profundamente com todos nós, por meio do que está registrado, Deus, no livro de Jonas. Um livro que foi inspirado pelo Senhor. Um livro em que teu Espírito Santo guiou, Deus, a pena do autor, para que as palavras aqui registradas chegassem até nós. E agora nós estamos aqui, Deus, milênios depois, aprendendo com ela. Que teu Espírito Santo nos guie. Que no abrir da minha boca e no ouvir dos meus irmãos, todos nós saiamos daqui edificados por ti. Essa é a minha oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, como eu disse, a título de introdução, já que nós vamos caminhar pelo livro de Jonas, e que é um livro muito pequeno, né? Muito pequenininho, ocupa, né, talvez 2 páginas da sua Bíblia, são 4 capítulos, mas é um livro muito rico, e que por vezes, nós temos uma visão, um resumo empobrecido do livro de Jonas, né? Porque como que nós conhecemos o livro do profeta Jonas? É o livro de quem? De um profeta que o que aconteceu com ele?
Profeta fujão. As crianças também vão dizer, o que aconteceu com esse profeta? Ele foi engolido por um grande peixe, né, Heitor? E ele foi vomitado na praia, né, esse profeta? Sobreviveu, olha, pra você ver, dentro da barriga desse peixe. A gente não sabe muito bem que peixe é esse, né? Será que é uma baleia, Nicole? Não sei, né? Quem sabe, né? Outro peixe grande, né? Sabemos. E por aí para. Assim, é o profeta fujão, é o profeta que foi engolido pelo peixe e que foi vomitado numa praia. Né? Ou às vezes a gente fala que é o livro do profeta desobediente. Que ele não cumpriu o que Deus pediu e Deus teve que tratar com ele. E assim a gente muitas vezes leva para casa isso sobre o livro de Jonas. Irmãos, eu peço a Deus, né, tanto para mim como para os irmãos mesmo, como eu orei aqui, eu peço para todos nós, que nós saiamos aqui daqui a alguns domingos, quando nós finalizarmos as mensagens em Jonas, no capítulo 4, que talvez uma das últimas coisas que nós pensemos sobre esse livro é que Jonas foi engolido por um peixe. Isso está aqui registrado, tem a sua importância. Mas esse livro é tão rico que a gente precisa trazer mais beleza, mais luz e mais riqueza mesmo para esse livro tão precioso para nós, com as verdades que aqui estão. Porque por mais que esse livro narra a história de Jonas, narra a história do profeta Jonas, que era um profeta de Deus, esse livro, essencialmente e especialmente, ele fala de Deus. Quem é Deus? Essa é a grande mensagem desse livro. A grande mensagem desse livro não é a desobediência de um profeta. É a compaixão de um Deus bondoso e amoroso. Essa é a grande mensagem do texto todo da carta de Jonas. Então, alguns pontos que nós vamos buscar aprender mais sobre esse livro. Que Deus, ele é compassivo, que Deus, ele possui atos de compaixão. E o tempo todo. E nós mesmos somos alvos dessa compaixão de Deus. Então, essa é a principal mensagem do texto. A principal mensagem do livro. Se nós tivéssemos que trazer o título de todo esse livro para uma série de mensagens como essa, seria compaixão. Compaixão. Um Deus que ele reiteradamente tem compaixão pela humanidade. Compaixão por homens, compaixão por mulheres. Então, essa é a principal temática que nós vamos ver durante essas mensagens. A outra é perceber que Deus tem uma tendência, prestem atenção nessa palavra, irmãos. Ele tem uma tendência, não é sempre, mas ele tem uma tendência a dar uma segunda oportunidade. E às vezes a gente esquece disso. A gente sabe algumas coisas, né? Ao homem foi dado morrer quantas vezes? Uma só vez. Mas, irmãos, Deus, ele tem a tendência de sempre nos dar mais uma outra oportunidade. O problema é quando a gente conta com isso, tá? O problema é quando a gente vai vivendo a nossa vida, Fabinho, contando que sempre Deus vai dar mais uma oportunidade. E aí que está um grande problema. Porque, como muito bem você falou aqui na liturgia, pode ser que hoje seja o nosso último culto. É uma realidade. Que está sempre à porta de todos nós aqui. Do mais novo ao mais velho. Pode ser o nosso último culto. Deus, ele tem a tendência de dar sempre uma outra oportunidade. Uma segunda, uma terceira, uma quarta oportunidade. Mas pode ser que essa oportunidade não venha mais. E as oportunidades que Deus nos dá, ele nos dá em vida. Em vida. Porque ao homem é dado morrer uma vez só. E depois que morreu, as oportunidades cessaram. As oportunidades do perdão, do arrependimento, da busca a Deus, ela acaba, irmãos. Ela não tem mais, ela não existe. Mas enquanto há fôlego de vida, enquanto o próprio Deus sopra em nossos pulmões, o fôlego de vida, sempre há uma oportunidade de nós nos voltarmos ao Senhor. E esse livro fala disso também. De oportunidades, de um Deus que ele é tendencioso a nos dar outras oportunidades. Esse livro também nos mostra que desde a antiga aliança, Deus ele já possui
um plano missional global. Deus ele não está querendo tratar com um povo numa geografia específica, de uma cultura específica, como era o povo de Israel, e parar ali. Não, não. Apesar de claramente Deus chamar um povo para si, foram o povo de Israel, cuidar desse povo, tratar desse povo, trazer a revelação dele para esse povo, de maneira muito específica e especial, ornar a vida religiosa daquele povo para que eles pudessem entender que só existia um Deus, o Deus único e verdadeiro, e que somente a esse Deus deveria ser dado todo louvor, e que existem leis que esse Deus deu e que deveriam seguir. De fato, o povo de Israel teve algo muito especial. Mas Deus mesmo chama Israel para ser um reino de sacerdotes e que a própria nação de Israel fosse luz para outras nações. E aqui nós vemos Deus na sua preocupação global. Ainda tratando com o seu povo da antiga aliança, Deus já está olhando para outros povos e abençoando e trazendo arrependimento, trazendo perdão para outros povos. Então nós podemos ver o aspecto missional do próprio livro de Jonas. Também está aqui. E uma temática que sempre vai estar envolvida no livro de Jonas é a obediência à voz divina. Nós aprendemos isso, de fato, com o profeta Fujão, como o Rogers disse aqui. A gente não aprende com ele, né? A gente aprende pelo mau exemplo dele, que a gente não deve desobedecer a Deus, que nós devemos obedecer a Deus. E que há sempre benefícios na obediência a Deus. E sempre haverá malefícios quando nós desobedecemos a Deus. Não existe benefício na desobediência a Deus. Não existe. É muito superior a desobediência a Deus, é muito superior àquela desobediência quase que sagrada no nosso meio, que é a tal da desobediência à mãe. A gente sabe, né, desde cedo, que não desobedece à mãe, não. Porque se desobedecer à mãe, o que vai acontecer? Vai dar errado. Eu sempre aprendi isso. Desobedece à mãe, não. Até meu pai falava isso. Como que, no certo sentido, a gente tivesse até autorizado a desobedecer ao pai. Mas não desobedece à mãe, não. Porque se você desobedecer, se sua mãe mandou você fazer uma coisa, faz. Porque se não fizer, vai dar errado. Você vai colher um mau fruto desse negócio. Agora, se a gente crê nessa relação humana que as coisas são assim, imagina na relação com Deus. Não queira desobedecer a Deus, não. Sempre, sempre, sempre será uma péssima escolha, a pior de todas as escolhas, desobedecer a Deus. Nós devemos sempre obedecer a Deus. Então, essas mensagens estão envolvidas no livro de Jonas. O que mais nós precisamos saber sobre esse livro? Primeiro, que ele difere um pouco dos livros dos outros profetas. Porque os livros proféticos que nós temos registrados no cânon bíblico, que estão aí nas Sagradas Escrituras, que os irmãos têm acesso, tanto aos profetas que nós aprendemos, né, na escola bíblica dominical, os profetas maiores e os profetas menores, via de regra, esses livros proféticos trazem os oráculos de Deus. Trazem a mensagem do Senhor, muitas vezes, ao povo como um todo, aos reis ou a outras pessoas, trazendo elementos futuros que poderiam alcançar aqueles que estão ouvindo. São os oráculos de Deus. Via de regra, essa é a tônica de todos os livros proféticos. O livro de Jonas não é assim. Porque o livro de Jonas não traz em si uma profecia como um todo, mas narra a vida de um profeta. E coube aos organizadores do cânon bíblico, e quando eles fizeram isso, de fato, Deus também estava orientando nessa organização, que o livro do profeta Jonas estivesse organizado aqui nos livros proféticos. Apesar de ser uma história narrada, é uma narrativa mesmo. E como brasileiro a gente gosta de história, né? É só a gente ver o certo sentido, o prazer que o brasileiro tem de ver novelas, né? Nós gostamos de história, gostamos de narrativas. E o livro do profeta Jonas é um livro que conta a história do profeta Jonas. Está narrando essa história. Então, é um pouco diferente dos outros livros. Se a gente lê outros livros, como Jeremias, como Amós, como Ageu, né? Como Zacarias, como Malaquias, ali veremos claramente os oráculos de Deus.
Não é isso que nós vimos no livro do profeta Jonas. Tá bom? E esse profeta, ele foi citado em outro texto bíblico já. Em 2 Reis 14, 25, se você puder abrir sua Bíblia lá, nós vamos ver um elemento histórico desse profeta. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Vamos no versículo 23, na verdade. 2 Reis 14, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Então veja só, aqui a gente tem a citação de Jonas, no livro de 2 Reis. E aí, nós sabemos, por esse relato histórico aqui do livro de 2 Reis, que ele foi profeta nos tempos de Jeroboão II. E que foi um reino, de qual reino? Lembrando que aqui, depois de Salomão, da morte de Salomão, acontece algo que nunca deveria ter ocorrido com o povo de Deus, mas aconteceu. O povo se dividiu. Existiu o reino do norte e o reino do sul. E nós sabemos, pelos relatos bíblicos, que houve um desvio de toda a nação de Israel, mas o reino do norte foi muito mais ligeiro em se afastar de Deus. Muito mais ligeiro. Aquele reino que era formado por 10 tribos, né, na divisão ficou 10 tribos no reino do norte, 2 tribos no reino do sul. Esse reino do norte foi muito mais veloz em ser rebelde a Deus. O reino do sul também seria. E por isso que os 2 reinos colheriam do que eles plantaram. Tanto um como o outro seriam levados cativos por outros povos. Mas aqui nós vemos que, veja só, um relato de um rei muito mau. Um rei que, como está relatado aqui, ele fez, 24, o que era mal perante o Senhor. E nós vimos que não foi um reinado pequeno, foi um reinado de 41 anos. E qual foi o período desse reinado? Foi em torno de 793 antes de Cristo, até 753 antes de Cristo. Nós estamos falando do século 8º antes de Cristo. 8º antes de Cristo. Então é nesse período que Jonas ele vive. E é nesse período, sobre o reinado de Jeroboão II, que ele era profeta, um profeta no reino do norte. E isso é muito importante, irmãos, para a gente entender um pouco do livro de Jonas, principalmente esses 3 versículos iniciais que a gente vai ver porque que Jonas fugiu. Porque existiu um motivo para Jonas fugir, a gente tem uma ideia, mas era um motivo que talvez eu e você faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa. Nós fugiríamos também. É provável que nós fugiríamos. Porque o reino do norte não tinha nenhuma imagem boa dos assírios e nem daquele povo que vivia na cidade de Nínive. Outro fato importante, a gente precisa citar ele aqui, é sobre a importância canônica desse livro, porque muitas vezes se discute se esse livro é, Heitor, uma história que foi contada para tentar falar uma verdade, que a gente chama de parábola, ou seja, algo que não foi real, porque muitos vão falar assim, como que pode um peixe comer uma pessoa e essa pessoa sair viva desse peixe? Então não faz muito sentido. A gente sabe que no relato final do livro, né, tem uma planta que cresce, né? Cresce rapidamente, né? De um dia para o outro, essa planta fica grande, que dá até sombra para o profeta Jonas, e no outro morre.
Então, assim, parece que tem elementos nesse texto que fazem que talvez isso não seja uma narrativa, seja uma parábola. Apesar de existir defesas nesses dois lados, eu queria que todos nós tivéssemos em mente ou caminhássemos para que entender esse texto de Jonas como uma narrativa real. Real. E para mim, há um argumento muito forte nesse sentido. O próprio Senhor Jesus Cristo cita esse livro. Ele cita esse livro. Lá em Mateus 12 e Lucas 11 também, a gente não vai ler exatamente esse texto agora, mas o povo pede um sinal para Cristo Jesus. E o próprio Cristo fala assim, um sinal foi dado. O sinal de Jonas, né? Porque como Jonas, né, ficou sepultado, num certo sentido, né? No sentido, Jesus está fazendo um paralelo com a sua morte, onde ele seria sepultado, né? Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, né? Ali na barriga do peixe, né? O filho do homem, o que ele ia acontecer? Ele também ia ficar 3 dias sepultado. Ele cita aquilo. Jesus não está usando aquilo como parábola. Ele está citando Jonas como uma citação histórica. E para mim esse é um elemento muito forte para entender que o livro de Jonas é real. O que está diante de nós é uma narrativa que aconteceu. E isso faz muita diferença na forma como nós vamos ler e entender o livro do profeta Jonas. Porque se é parábola, a gente tem que caminhar para uma determinada interpretação ou, inclusive, permitir certas liberdades na interpretação. Mas se é um fato histórico, real, a nossa percepção de encontro com esse texto é completamente outra. E é assim que nós vamos interpretar e caminhar nesse texto. Uma história real que aconteceu. Mas que nós precisamos, de maneira introdutória, entender. Jonas, Nínive, os marinheiros, o peixe, a árvore. Irmãos, isso é secundário no livro de Jonas. O livro de Jonas fala de Deus. E fala da compaixão de Deus. Agora, vamos para o texto? Para a gente ir de fato para o texto que a gente leu, depois dessas palavras iniciais. Eu queria, para que a gente possa entrar nesses versículos, trazer um relato histórico. Relato histórico. Que aconteceu no século XX, no século passado. O ano era 1955. 5 missionários jovens, eles faziam um trabalho missionário evangelístico na floresta equatoriana. Estou no Equador, fazendo trabalho, parte da floresta amazônica, né? E esses 5 jovens, eles possuíam um objetivo: pregar o evangelho de Cristo Jesus a uma tribo que nenhum outro homem acessou. Um homem externo, né? Aquela tribo ali de indígenas, nunca acessou, porque era uma tribo extremamente violenta. Era uma tribo que ela não dava a possibilidade de ninguém se aproximar a ela, porque ele sempre matava quem chegava perto daquele. E esses 5 jovens, que eram casados, eles queriam, entendiam o chamado de Deus para pregar ali para aqueles indígenas. E aí, eles começaram uma operação que chamava Operação Alca. Existe um filme que eu já vi, é um filme muito bonito, antigo, talvez um dos filmes cristãos mais bonitos que eu já vi. Chama Terra Selvagem. Terra Selvagem. Que conta a história exatamente desses missionários. Em especial, um deles, né, dá um enfoque, né, no missionário Jim Elliot, né, que era casado com Elizabeth Elliot. E o que nós vemos nessa Operação Alca é que aqueles homens, um deles era aviador, eles iriam sobrevoar sobre aquela tribo por alguns dias e tentar fazer alguns contatos com aqueles indígenas, para que pudesse ter um tipo de aproximação e eles pudessem, depois desse contato aéreo, eles soltavam alguns presentes, sabe, Cláudio? Deixava ali alguma coisinha, descia cestos, né? Para que eles pudessem ver alguma coisa, umas miçangas, ou algum tipo de comida, para que comece a criar uma quebra de barreira para que depois eles pudessem acessar. Eles fizeram isso por algum tempo. Mas no início,
em janeiro de 1956, eles dão um passo mais efetivo. Esses 5 missionários, eles descem naquela tribo para efetivamente fazer aquela primeira aproximação. O que acontece? Esses homens são brutalmente mortos. 5 missionários. Primeiro contato de homens com aquela tribo. Esses homens na intenção de proclamar o evangelho àquela tribo. Quando eles dão o passo de fato agora estarem frente a frente com aqueles índios, os 5 são brutalmente mortos. E as mulheres, porque só desceram os homens, as mulheres estavam numa outra base, na base missionária, próxima ali, mas numa cidade, sabiam que a falta do contato que eles tentavam pelo rádio já apontava para alguma coisa. Seus maridos estavam mortos. O que depois foi confirmado. Depois, a guarda equatoriana conseguiu acessar aquele lugar, viu os corpos daqueles ali, um corpo nem foi encontrado, e de fato confirmou a morte. Aquelas mulheres, elas tinham todo o motivo do mundo. Para pegar suas malas e estarem enlutadas, voltar para os Estados Unidos da América e nunca mais pisarem no Equador. O que aquelas mulheres fazem? Elas continuam a missão. Elas falam, nós vamos voltar lá. O evangelho de Jesus vai ser pregado naquela tribo. Deus tem um propósito com aquele povo. Por mais que elas mataram os nossos maridos, Deus quer falar com aquele povo. Mas é uma história real. Por isso que eu falo, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi. Filme cristão. E o filme encerra e no final ainda traz os personagens reais. Um indígena, um daqueles que assassinou Jim Elliot, os assassinos de Jim Elliot, é aquele que vai batizar o filho de Jim e Elizabeth Elliot anos depois. O assassino do pai é quem batiza o filho. Convertido ao evangelho pela coragem de mulheres que continuaram aquela obra missionária e tinham todos os motivos do mundo para ter raiva daquele povo. Aquelas mulheres tiveram compaixão daquele povo. Lutou por aquele povo. Conseguiu o contato que os maridos não conseguiram. Amou aquele povo, caminhou, pregou o evangelho para aquele povo. E um dos líderes daquele povo, que era assassino de um daqueles missionários, batiza o filho do missionário que ele matou anos atrás. É só o evangelho que pode fazer isso, irmãos. É só o evangelho que pode fazer isso. E é o sentimento contrário que Jonas teve. Exatamente o sentimento contrário. Estou falando isso, trouxe essa imagem porque Jonas caminhou por um outro sentido. O povo de Deus deve ter compaixão. Mas era tudo que Jonas não tinha nesse momento. Porque veio a palavra do Senhor a Jonas, diz o versículo 1, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A palavra de Deus foi clara para Jonas. Não havia dúvida na ordem que Deus deu. Falei, Jonas, você vai agora para a cidade de Nínive. A ordem foi muito clara. É uma cidade específica. É para um povo específico. Você vai até aquele povo e clama contra ela, porque a malícia subiu contra mim. E, na verdade, aqui está o elemento realmente que era o que significava aquele povo de Nínive. Um povo extremamente mau. Um povo extremamente rigoroso com seus inimigos. A história conta, irmãos, que os assírios, eles tinham requintes de crueldade para tratar os seus inimigos. E dizem que eram requintes que deixavam outros grandes impérios que já existiram na humanidade, assim, mas muito para trás. Existem museus que têm essas armas assírias ou instrumentos de tortura assírias que mostram que esse povo, de fato, exalava o pior que a humanidade pecadora pode produzir. Esse era o povo. E Jonas sabia não somente da história, mas
possivelmente, relatos do que esse povo fez com o próprio povo de Israel. Porque, lembremos, como eu disse, ele fazia parte do Reino do Norte. O Reino do Norte fazia divisão nessa época já com o Império Assírio. Nós lemos em 2 Reis que Jeroboão II, ele teve até uma boa empreitada frente a esse inimigo que estava perto da nação de Israel, do Reino Norte de Israel. Porque nesse momento da história em que Jonas vive, os assírios eles estavam enfraquecidos. Eles tiveram uma série de divisões internas e eles estavam enfraquecidos. Mas anos atrás, não, eles eram um povo muito forte e que estava trazendo sérios problemas para o Reino Norte de Israel. Eles não conseguiram tomar o Reino Norte, mas eles tiveram vários problemas. E é muito possível que nesses embates, nessas batalhas, nessas guerras, os requintes de crueldade desse povo foi visto por essa nação. Muitos talvez morreram à espada e aos outros instrumentos de tortura desse povo. E por isso que Jonas, claramente ao receber a palavra de Deus, deve ter ficado com aquele sentimento que muitas vezes nós temos de inimigos nossos também. Essa é a palavra que Jonas está recebendo de Deus, falando assim, você vai pregar em Nínive. O que vem à mente de Jonas? Aquele povo cruel? Aquele povo sanguinário? Aquele povo que expressa a pior coisa que a humanidade pode produzir? A ideia de Jonas é que ele não poderia dar a mínima margem para que aquele povo pudesse ser confrontado. Jonas não tinha interesse nenhum, absolutamente nenhum, em qualquer tipo de exposição junto àquele povo ou de salvação daquele povo. Não era a intenção, por mais que a palavra de Deus, que Deus deu a Jonas, era de juízo. Jonas, vai lá e fala contra aquele povo, porque a malícia dele subiu até mim. É para ir pregar contra, é para trazer a minha palavra de juízo àquele povo. Só que Jonas, irmão, ele é um profeta de Deus. E por mais que ele foi desobediente, e por mais que ele, de fato, foi fujão, Royce, Jonas é um profeta de Deus. Ele é crente. Não estamos falando de alguém descrente, tá? Estamos falando de gente crente. Gente que foi chamado por Deus, que exerceu o seu ministério diante de Deus e que era gente crente mesmo. O que eu imagino é que passou na mente de Jonas o seguinte: eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Lembra do que fala o livro de Jonas? O livro de Jonas fala de um Deus que tem compaixão. O livro de Jonas fala de um Deus que ele é tendencioso a dar outras oportunidades aos homens. E Jonas sabia disso. E como Jonas sabia? Porque, como eu disse, o reino do norte de Israel era um reino muito apressado em produzir o mal. Era um reino que desejava o tempo todo se afastar de Deus na sua idolatria, na sua mistura com outros povos. Foi isso que foi desenvolvido no Reino do Norte. É do Reino do Norte que vai ter aquela rixa que depois vai conhecer entre os judeus e os samaritanos. Porque os samaritanos eles se desviaram tanto. Eles viraram um povo que parecia tudo, menos o povo que seguia a lei de Deus. Então aquele povo que se apressava em fazer o mal, Jonas por vezes viu Deus tendo misericórdia com aquele povo. Tanto que diante de um rei mau, que era Jeroboão II, Deus trouxe uma palavra a Jonas que se concretizou, que Deus trouxe um alívio para aquele povo e eles conseguiram reestabelecer de maneira adequada as fortificações do norte de Israel. Um povo rebelde, que tinha um rei que era mal perante o Senhor, e mesmo assim Deus estava tendo misericórdia daquele povo. Então, Jonas sabia. Eu conheço Deus. Então, Jonas pensou assim, se eu for lá pregar para aquele povo, eu conheço meu Deus. Pode ser que gente ali se converta. Pode ser que gente ali entenda a palavra de Deus, dobre o seu joelho e clame a Deus e fale assim, Deus, por favor, me perdoa, me livra do seu juízo. Pode ser que tenha ali que passasse a amar o Deus único e verdadeiro. E Jonas queria tudo, menos que um ninivita se dobrasse diante de Deus e declarasse que Deus é o Senhor. Aí não queria isso.
Jonas não tem a compaixão que Deus tem. Jonas muitas vezes tem a compaixão que nós temos. Uma compaixão quase nenhuma. Ou uma compaixão só com os de dentro de casa. Só que os que estão próximos de nós. Como muitas vezes nós temos. Compaixão daqueles que estão próximos, mas a gente não tem um olhar misericordioso com aquele que está passando do outro lado da rua. A gente se preocupa só com o nosso quintal. E esquece do outro quintal. Ainda mais nesse mundo que está produzindo tanto mal. Hoje nós tivemos aqui pela manhã está no Iraque. A gente sabe o que aquela nação já produziu contra cristãos. Aquele homem está lá pregando o evangelho de Cristo Jesus, sabendo o que já aconteceu para trás. Isso é compaixão, que muitas vezes nós não temos. Então, talvez diante disso fica mais fácil a gente entender o versículo 3. A gente já entende, mas agora o pano de fundo fica melhor para a gente ver. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É por isso que esse homem ouviu uma coisa e Deus falou com ele assim, vai mais para o Oriente. Aí a palavra de Deus é interessante, que ela é muito bem trabalhada nesse sentido assim. Jonas se dispôs. É para ir para cá, né? Aí a palavra dele, mas ele se dispôs para ir para o outro lado. Eu sei que tem que ir para lá. Ele se dispôs, o coração dele não está enganado. A mente dele não está enganada. Ele não errou o caminho pelo endereço. O GPS não jogou Jonas para o lugar errado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele se dispôs. Mas ele falou assim, Deus, eu não vou atender a sua voz, não. Porque eu te conheço. Eu vou para o outro lado. Eu vou para lá. Eu vou o quanto mais longe possível do que o Senhor está me fazendo. Sendo uma demonstração clara, não somente de desobediência, mas uma demonstração clara que Jonas estava dizendo ao próprio Deus assim, eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso, eu vou para o outro lado, o quanto mais longe possível de Nínive. É como se Jonas falasse assim, eu não suporto sua compaixão, Deus. Eu não suporto sua compaixão. Eu não suporto a sua graça. Eu vou para o outro lado. E ele faz esforço para isso. Irmãos, e quando o nosso coração ele é duro mesmo. A gente gasta até dinheiro para manter o coração duro. Porque aqui fala que Jonas, né? O texto aqui não está colocando essas coisas à toa. Fala que Jonas pagou a sua passagem. Tirou o recurso do bolso, colocou lá para desobedecer. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa também? Usamos os nossos recursos para endurecer o nosso ouvido a Deus, ouvir a voz do nosso coração e seguir para outro caminho. E a gente paga para pecar, igual Jonas fez. A gente paga para desobedecer, igual Jonas fez. Usa os nossos recursos para desobedecer a voz do Senhor. Só que nós veremos mais para frente que essa fuga é ineficaz. Como qualquer fuga diante de Deus é ineficaz. Ninguém pode fugir de Deus. Ninguém pode fugir de Deus. Ninguém pode fugir dos propósitos de Deus. E mais, ninguém pode atrapalhar o plano de Deus. Não existe isso. Ninguém pode fazer isso. Deus, ele busca quem tiver que buscar. Deus, ele resgata quem tiver que resgatar. Deus, ele trata com quem ele tiver que tratar. E ele vai tratar com Jonas. E o livro de Jonas também não é uma mensagem que tratou de um Deus que trata só com Jonas. Deus está tratando conosco mesmo. Conosco mesmo. E para todo ato, interessante quando nós olhamos para esses atos de desobediência humana e para atos de desobediência de homens de Deus, como era o próprio Jonas, o profeta do povo de Deus, nós sempre temos uma referência contrária a esses atos de desobediência em um homem perfeito, que é Jesus Cristo. Por isso que eu falo, Jonas ele vai sentido contrário totalmente a Deus. Existiu um concílio, não muito tempo atrás aqui, irmãos, mas na verdade um concílio eterno, onde que nesse concílio o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali reunidos e aquele concílio decidiu, o Filho vai encarnar, entrar na história para salvar um povo. Já pensou se Jesus Cristo
que tinha muito mais. Eu sei que a gente olha, que igual eu falei na introdução, e agora a gente fala assim, não, agora faz sentido maior ainda o que Jonas fez. Porque Jonas, ele tinha de fato todos os elementos possíveis para não querer ir a Nínive. Mas pense em Jesus Cristo, irmãos. O Filho. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram enviar o Filho, Jesus chegasse para o Pai naquele concílio eterno e trinitário que estava acontecendo ali antes da fundação do mundo e falasse assim, eu, Pai, eu que sou santo, 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 eu vou de encontro àquele povo que é rebelde, aquele povo que nos ofende, aquele povo que não tem nenhum prestígio por nós, aquele povo que nos ofendeu. Nós demos um jardim perfeito, num lugar perfeito, homens e mulheres perfeitos, e eles simplesmente sujaram tudo aquilo que nós fizemos. Eu vou descer para salvar aquele povo? Eu não vou, não. Eu vou para o outro lado. Imagina se Jesus Cristo falasse isso. Um povo sanguinário como nós somos. Um povo que o próprio Cristo olhou e falou assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar aqui guardadinho debaixo dos meus braços, mas vocês estão matando os profetas. Imagina se Jesus, o nosso Redentor, tivesse a atitude de Jonas. Ninguém na humanidade seria salvo. E o que a humanidade produziu como um todo, irmãos, é muito pior do que a Síria produziu. É muito pior do que os moradores de Nínive produziram. Mesmo assim, Deus, que é muito diferente de Jonas, ele é santo, santo, santo. Ele é Deus. Ele se encarnou. Ele pegou a embarcação para o endereço correto. Nasceu em Belém. Viveu em Nazaré. Morreu em Jerusalém. Do jeitinho que foi decidido lá na eternidade. Fez isso com todo o recurso celestial possível. Só Deus poderia morrer naquela cruz. A obediência trouxe a salvação a todos nós, irmãos. Que nós aprendemos com Jesus, compaixão que Jonas não tem. É a compaixão que eu e você muitas vezes não temos. Esse livro fala de um Deus que é compassivo, que ama e que ama as piores de todas as pessoas. Eu e você. E veio nos buscar. E veio trazer o seu evangelho para nós. Vamos orar? Pai, louvado seja Ti. Obrigado, Deus, pela sua redenção. Obrigado pela sua salvação. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pelo amor do Senhor por nós. Nós não éramos dignos, Pai. Não éramos dignos, Deus, desse favor do Senhor. Quem éramos nós, Deus, para que o Filho eterno do Pai pudesse se encarnar na história, embarcar, Deus, numa viagem, atravessar, Deus, o mundo celestial, para entrar nessa vida terrena e vir anunciar o reino do Senhor. Viver por esse reino e morrer por esse reino, para que pessoas como nós, trapos de imundícia, pudessem ser salvas, Deus. Que grande amor é esse, Pai? Que grande compaixão é essa? Oh, Deus. Obrigado, Pai, pela sua salvação. Porque nós não somos dignos dela. É a graça do Senhor. É a bondade do Senhor. Que é tão diferente, Deus, do que nós entendemos de amor, de compaixão. A do Senhor é profunda, é perfeita, é real. Nós podemos experimentar o amor do Senhor por almas perdidas. Oh, Deus, nos ajude a entender esse amor, a entender essa graça. E nos ajude a viver por ela, Deus. Não nos permita fugir da missão que o Senhor tem dado a nós, de continuar falando do seu amor, da sua compaixão, para que outras vidas possam ser alcançadas, Deus. Nos ajude, Pai. Não endureça o nosso coração, Pai, para a sua voz. Não nos deixe ser desobedientes a Ti. E não nos deixe, Deus, menosprezar o seu amor, Pai.
que sejamos sempre conscientes da tua graça, da tua bondade, e que nós podemos procurar sempre, Deus, ouvir a tua voz, obedecê-la e proclamar esse evangelho de salvação a quem o Senhor nos enviar. Nos ajude, Deus. Cuide de nós, cuide da nossa igreja. Nos ajude a caminhar sempre nessa esperança, Pai, que há um Deus que nos ama, que há um Deus compassivo, que há um Deus que nos perdoa, que é um Deus que sempre está pronto, Pai, a nos reconciliar consigo mesmo. Nos ajude a entender sempre isso, Pai. Louvado seja o Senhor por termos registrado, pelo Senhor ter registrado essa história e ter deixado para nós, para que a gente possa aprender e a crescer nela, Deus. Então nos prepara desde agora, Deus, para as outras mensagens, para nós sermos profundamente edificados por ela. É o que eu peço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, o povo do Senhor reunido aqui nesta noite, e com toda a igreja espalhada sobre toda a terra, até que Cristo volte. Amém. Amém.